Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, né? Hoje é dia de São José, né? Portanto, nós vamos ter duas leituras do Evangelho, tá? Então, hoje a liturgia, né, fala pra gente que Deus estabeleceu aliança com a casa de Davi, linhagem a qual pertencia São José e do qual nos veio o rei por excelência, Jesus. Firmados, a exemplo de Abraão, na fé e na esperança, nós possamos acolher a palavra do Senhor. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 a 5, depois o versículo 12 a 14, depois o versículo 16. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 e 5, depois o versículo 12 a 14, depois o versículo 16. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ia tu casa para minha habitação? Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então, essa primeira leitura, né, mostra pra gente, né, a aliança, né, a aliança que Deus estabeleceu com Davi, né? E hoje essa aliança que Deus estabeleceu com Davi nessa primeira leitura, né, no Antigo Testamento, hoje ele estabelece conosco, né? Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, fazer a vontade de Deus, né? Que nós possamos sempre obedecê-lo, que nós possamos sempre, cada vez mais, fazer o que ele nos pede, né? Que nós possamos sempre andar, né, nos seus caminhos, né? Seguir os seus ensinamentos, né? Para que nós possamos sempre estar em comunhão com Deus, tá certo? Então, e agora, né, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois o versículo 16 a 18, depois o versículo 22. Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois o versículo 16 a 18 e depois o versículo 22. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Pelo que isto lhe foi também imputado como justiça. Então, aqui, nessa segunda leitura, né, a carta de São Paulo aos Romanos, né, fala aqui, né, que Abraão foi justificado pela fé. Tudo, né, toda a aliança, né, Deus fez aliança com Abraão, justamente porque Abraão era um homem de fé, né? Então, que nós possamos também ter fé em Deus sempre na nossa vida, né? Que nós possamos sempre, cada vez mais, né, obedecer a Deus, né, fazer o que ele nos pede, né? A aliança, né, que Abraão fez, a aliança que Deus fez com Abraão foi por conta de Abraão ter sido um homem de fé, né? Ele foi um homem obediente a Deus, né? Fez o que Deus lhe pediu,
né? Procurou sempre fazer a vontade de Deus, né? Deus pediu para que ele fosse até a Canaã, né? Até a terra prometida, e ele foi, né? Então, que nós também possamos sempre procurar fazer a vontade de Deus, né? Que nós possamos, né, sempre, cada vez mais, ter fé em Deus, sempre fazer o que Ele nos pede, sempre ter obediência a Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois o versículo 18 a 21, e depois o versículo 24. Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois o versículo 18 a 21, depois o versículo 24. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, atentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, que Maria e José estavam noivos, né, e aí, né, como nós sabemos, né, Maria concebeu a Cristo através do Espírito Santo. Só que José não sabia disso. Quando ele descobriu que Maria estava grávida, né, então ele atentou deixá-la em segredo, né, para que Maria não fosse difamada, né, porque as pessoas não sabiam, né, porque as pessoas sabiam, né, que ele e Maria estavam noivos, né, e ele pensou em deixá-la secretamente, né, para que as pessoas não difamassem Maria, mas ele não sabia, né, que Maria tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus e que ela havia concebido através do Espírito Santo. E aí veio um anjo do Senhor em sonho a José e disse: olha, não tenhas medo, né, de se casar com Maria, porque o que está no ventre dela é obra do Espírito Santo, né? Ela concebeu através do Espírito Santo, ela foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador, né? E ele vai se chamar Jesus, né? Porque nesse trecho aqui, né? E ele vai se chamar Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aí, né? Quando José acordou, né? Ele acordou do sonho, né? E fez o que Deus havia mandado, né, o que Deus mandou, né, e recebeu Maria por sua esposa. Então, né, a gente vê, né, o exemplo de Maria dando o seu sim, né, acolhendo, né, Cristo em seu ventre, né, atendendo o pedido de Deus, né, para ser a mãe do Salvador, né, dando o seu sim, né, e a gente vê também o exemplo de José, né, também, né, acolhendo a Cristo também, né, então que nós possamos também sempre, né, acolher a Jesus, né, na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.